aí pessoal do canal Ser Nerd, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júnior Vanzella e hoje vamos fazer um passeio completo pela história de Stranger Things. Isso mesmo, está aí para estrear a quinta e última temporada, então nós precisamos de um resumão completo de tudo que se sabe sobre essa história. Então se você quer o que dê paraquedas, não esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele like, sem mais delongas, roda a vinheta e bora para esse vídeo. Stranger Things não começa nos anos 80, mas em 1943, em plena Segunda Guerra. O governo americano está mexendo com um experimento no navio USS Endeavour. Não sei se é assim que fala, tá tudo errado a pronúncia aqui. Tentando deixar o navio invisível com um campo de força. Só que, em vez de ficar invisível, o navio some do nosso mundo e vai parar em outro lugar. Uma dimensão que mais tarde a gente vai conhecer como Dimensão X. Uma espécie de Upside Down, cheia de criaturas humanoides estranhas que massacram quase toda a tripulação. A tecnologia desse experimento não some. Ela vai sendo reaproveitada em projetos secretos. E é aí que a coisa começa a encostar na vida de um garoto chamado Henry Creel. Anos depois, um dos cientistas ligados a esse projeto deserta, rouba parte dessa tecnologia e se esconde numa caverna em Nevada. Nesta época, a família Creel mora ali perto. Henry é só um moleque curioso que gosta de explorar e um dia ele vai e entra nesta caverna, brincando com um pequeno monóculo, um tipozinho ali de luneta. Lá no fundo, ele dá de cara com esse equipamento roubado. O cientista está fazendo testes. A máquina é acionada de forma inesperada e, de repente, Henry e esse cara vão ser sugados pela Dimensão X. Eles desaparecem por cerca de 12 horas. Quando o Henry volta, ele já não é mais o mesmo. O sangue dele literalmente muda. Ele passa a ter um tipo diferente e a personalidade dele está totalmente fria, como se tivesse trazido um pedaço daquela dimensão com ele. E é a partir daí que começam as manifestações mais intensas dos poderes dele. Telecinese, controle mental, aquela capacidade de enxergar coisas além do que as outras pessoas veem. O Dr. Brenner consegue rastrear o Henry por causa da luneta que ele derrubou na caverna. Conecta os pontos e entende que aquele garoto é um acidente valioso de um experimento muito maior. Em vez de simplesmente estudar o caso e seguir em frente, ele transforma o menino no que a gente conhece depois como 001. A peça The First Shadow dá um salto e leva a gente para 1959, agora em Hawkins, com a família de Creel tentando recomeçar. Victor, Virginia, Henry e Alice querem uma vida normal, mas Henry já está mentalmente quebrado, atormentado por visões e com esses poderes que ele não controla direito. Ele entra em Hawkins High, tenta se encaixar e conhece Pat Nibble, que é praticamente a luz dele naquele momento. Os dois se aproximam, rola uma conexão real. E Pat, a única pessoa que olha para o Henry, não enxerga nele um monstro. Ela incentiva, diz que ele não é intrinsecamente mal, que ele talvez consiga usar aquilo para o bem. E é aí que vem um dos momentos mais bonitos e mais trágicos. Henry cria uma visão para Pat, um momento em que ela canta num palco, sendo aplaudida, como se todo mundo finalmente estivesse do lado dela. E isso é fofo, mas também é perigoso, porque ele está brincando de Deus na mente das pessoas. Paralelo a isso, o Brenner volta à jogada. Ele já está na cola do Henry desde os eventos da caverna. E a peça mostra essa relação torta entre os dois. De um lado, um cientista obcecado. Do outro, um garoto que começou como vítima, mas vai se tornando cada vez mais cúmplice do próprio lado sombrio. Tem uma cena em que o Henry, numa espécie de tanque de privação sensorial, mostra para o Brenner uma criatura da Dimensão X através do vazio. O corpo dele entra em convulsão, como se a conexão estivesse ficando forte demais. E o Brenner percebe que ele tem algo que nenhuma outra cobaia tem.
A grande ruptura vem quando Henry começa a sentir que a própria família tem medo dele. Ele vasculha os pensamentos da mãe, descobre que ela está planejando devolvê-la para o Brenner, e é aí que ele para de resistir à influência da entidade sombria que ele conheceu na Dimensão X, e ele se entrega. Possuído, ele mata a mãe e a irmã, deixando o pai completamente destruído e quase sem memória do que realmente aconteceu. Victor é acusado das mortes, internado como louco, e este é o mesmo Victor Creel que a gente encontra na 4ª temporada, preso naquele hospital psiquiátrico, ainda preso no trauma daquela noite. Depois disso, ainda tem a sequência no colégio, com Henry indo atrás da Patty no teatro, sobre as estruturas lá em cima do palco. Brenner aparece no outro lado, rola aquele jogo de manipulação emocional. O Henry tenta resistir, mas o sombrão toma conta de novo e ele acaba jogando a Patty lá de cima. Ela sobrevive, mas sai disso com sequelas físicas e emocionais enormes. Brand leva o Henry de volta para o laboratório, faz transfusão de sangue dele e em outras crianças, e planta as sementes do projeto que a gente vê explodir na série. Muitos detalhes da peça ainda podem ser ajustados pela 5ª temporada, e tem incoerências pequenas quando você compara com o que o Henry conta a Eleven lá na temporada 4, mas até aqui a peça funciona como aquela prequel oficial que faz a gente conhecer melhor o que aconteceu em Hawks dali pra frente. A partir daí, a gente entra na parte que todo mundo conhece, anos 80, só que agora sabendo de tudo isso, o sumiço do Will na 1ª temporada ganha um outro peso. A série começa com aquela noite clássica, os meninos jogando RPG e o Will desaparecendo na estrada, sendo arrastado para a Dimensão X. Antes parecia só um acaso, um monstro, um garoto azarado, um laboratório babaca abrindo portais que não devia. Mas revendo com essa cronologia na cabeça, a sensação é de que o mundo já estava contaminado pela influência dessa conexão antiga da Dimensão X com o Henry. A 1ª temporada é muito simples de descrever, mas muito rica em revisar. Enquanto Hawks inteira entra em modo criança desaparecida, o laboratório está quieto demais. A polícia está extremamente limitada. E quem realmente vai atrás da verdade é o trio Mike, Justin e Lucas, que esbarram na Eleven fugindo do laboratório. A Eleven é literalmente o resultado desses anos todos de experimento em cima da mesma fonte de poder que tocou o Henry lá atrás. Entrar no vazio para procurar Will, usar banheira improvisada para potencializar os poderes dela. Tudo isso ganha outra textura quando você se lembra que o primeiro teste dessa conexão com a dimensão paralela não foi com ela, e sim com o Henry. No fim da 1ª temporada, a Eleven se sacrifica para destruir o Demogorgon e o Will é resgatado, mas ele volta com aquele bug interno, cuspindo lesma, tendo visões da Dimensão X, e o Hopper entra no jogo dessa vez aceitando negociar com o laboratório em troca de manter a Eleven viva. Não tem resposta fácil ali, e é só a primeira rodada. Na 2ª temporada, a gente vê a consequência direta do que aconteceu com Will. Ele vira um ponto de acesso para o Devorador de Mentes, aquela entidade gigantesca em forma de aranha no céu que comanda tudo dentro da Dimensão X, como se fosse uma colmeia. Reassistindo, você reconhece o jeito Vecna de agir, invadindo por dentro, usar trauma, usar vulnerabilidade. O Will vê o monstro, congela, sente frio e a presença toma conta dele pouco a pouco. A cidade vai apodrecendo por baixo, com aquelas raízes e túneis se espalhando, as plantações morrendo e tudo convergindo para o laboratório de Hawkins de novo. No meio disso, a Eleven passa por aquela fase de descobrir o passado, encontrar Kali, a 008, experimentar uma vida sem Hawkins, que é a parte meio polêmica da temporada, mas que tem uma função: ela precisa escolher voltar. Ela não é só uma arma sendo empurrada de um lado para outro. O momento em que ela volta, fecha o portal gigante no laboratório e encara o Devorador na base da força bruta psíquica é, ao mesmo tempo, o fim de um ciclo e um empurrão do próximo. Porque fechar o portal não significa desfazer contrato, a conexão com o outro lado segue.
Na terceira temporada, a série muda o cenário. Starcourt Mall, neon, Coca-Cola, música, anos 80 no talo. Mas por baixo desse verniz colorido tem russo cavando buraco para abrir portal de novo. Tem Mind Flyers montando corpo físico com gente derretida e tem o Billy como peça central. Toda a raiva não resolvida dele vira combustível para a criatura. O monstro dessa vez é literalmente a soma do pior de Hawkins. Animais, pessoas, rancores, tudo misturado numa massa orgânica grotesca. E ao mesmo tempo, a Eleven está no auge, começando a perder os poderes, como se estivesse estourando o limite do que o corpo dela aguenta. O final de Starcourt é devastador por vários motivos. A explosão da máquina aparentemente mata Hopper. O Billy se sacrifica numa cena pesada, a Eleven sai da batalha esvaziada, sem poderes, sem pai, sem cidade, e a família Byers vai embora de Hawks levando a Eleven junto. A cidade sobrevive, mas você sente claramente que aquilo não acabou. E o pós-créditos com o americano numa prisão na Rússia só confirma que a influência da Dimensão X já virou uma questão geopolítica. Não é mais só um problema de uma cidade pequena. A quarta temporada é, para mim, onde tudo se encaixa de vez. A série assume o terror de verdade, com mortes à la filme de terror. Todos com histórico de trauma, todos alvos perfeitos para o tipo de ataque mental que a gente já conhece como estilo Vecna. Ele não é um monstro que aparece na sua frente de repente. Ele é um pesadelo que entra devagar e desmonta você por dentro. A Max vira o alvo perfeito porque carrega a culpa pela morte de Billy. E a cena dela fugindo ao som de Running Up That Hill é, ao mesmo tempo, uma das melhores cenas da série e uma síntese do que é Stranger Things. Pega um trauma pesado, cola isso numa estética pop que você nunca mais esquece. Enquanto isso, a trama está toda quebrada em núcleos. Hawkins investigando as mortes, a Eleven sendo humilhada na Califórnia e depois resgatada para recuperar os poderes com o Brenner, e o Hopper tentando sobreviver num campo de prisioneiros russo com um Demogorgon de bônus. E mesmo com tudo isso espalhado, a temporada constrói direitinho até o momento em que a gente vê em flashback a verdade sobre o Henry. Não é só um vilão genérico, é o garoto da casa Creel, é o 001. É o mesmo cara que a Eleven achava que tinha destruído naquele corredor ensanguentado. Ela não matou, ela exilou. E jogar alguém como o Henry dentro de um lugar como a Dimensão X é basicamente entregar o tabuleiro na mão dele. A revelação de que Henry é o Vecna, que ele moldou a Dimensão X com base no próprio ódio e que o Devorador de Mentes que a gente viu antes é uma manifestação dessa inteligência maior, faz tudo nas temporadas anteriores parecer parte de um plano só. A série nunca fala isso em voz alta, como ele controlava tudo desde o começo. Mas o subtexto está ali. Toda a tentativa de abrir portal, toda a experiência com crianças, todo o trauma explorado está dançando em volta da mesma fogueira. O final da temporada 4 é aquela sensação de, ok, agora acabou a fase de preparação. O plano deles para impedir o Vecna é genial e desastroso ao mesmo tempo. O grupo consegue enfraquecê-lo. A Eleven entra na mente da Max. O Ed sacrifica tudo para segurar as criaturas, mas, no fim das contas, o Vecna faz o que precisa fazer. Ele consegue as 4 mortes, abre as 4 fissuras e transforma Hawkins num grande ponto de colisão entre os dois mundos. A Max morre por alguns instantes, volta em estado crítico, quebrada, cega, com uma mente em suspensão, e as rachaduras rasgam a cidade, deixando a Dimensão X literalmente vazando para o nosso lado. Aquelas partículas no céu, o cheiro de queimado e a vegetação morrendo é o prelúdio da guerra aberta. Quando você junta tudo, a Dimensão X, o navio da Segunda Guerra, o cientista na caverna em Nevada, o Henry puxado para outra dimensão, a peça mostrando o romance com a Pat e o massacre dos Creels, os experimentos do Brenner, a Eleven herdando esse mesmo tipo de poder, o Demogorgon, o Devorador, as crianças usadas como antenas, os portais reabertos pelos russos e finalmente o Vecna assumindo o rosto do vilão principal, parece quase óbvio.
Stranger Things nunca foi sobre um monstro específico. É sobre o impacto de brincar com forças que você não entende, é sobre como o trauma se manifesta em cada personagem e como o vilão, o Henry 001, Vecna, é a representação máxima de tudo isso. Então agora a gente está num ponto da história em que não tem mistério de cidade pequena. Hawkins virou uma zona de guerra e Eleven está de volta, mas não tem mais o luxo de escolher se entra ou não nessa, porque o problema agora é global. O Vecna está machucado, mas longe de ser derrotado. E tudo que a gente viu até aqui, da caverna em Nevada, do sumiço do Eu-Vou da Max, foi basicamente o prólogo da batalha final. Espero que você tenha gostado desse resumão e um beijo e até o próximo vídeo.